começando. Tá, Letícia, vou admitir você agora. Na última aula eu tinha falado o quê sobre essa imagem? Ela representa o quê? É um esquema do Sistema solar. sistema solar, certo? Nesse sistema solar, a gente tem dois grupos de países. Que país, Ana Beatriz? Dois grupos de países. Você não vai perder país, não. Vai a quarentena, minha filha. É o efeito quarentena. Tem dois grupos aqui de planetas, né? Os planetas terrestres, ou rochosos, e os planetas gasosos. Não é isso? E aí... Um é o país África, Ana Beatriz? É o quê? Um é o país África ou não? Eu disse país, foi? Eu disse país novo? Tô tirando onda. Ah, tá. Está o jeito. Não, meu filho, é porque eu tava falando de país na aula do segundo ano. Eu tava dando aula do segundo ano agora. Aí, tipo, você fica com isso na cabeça, né? Muita coisa. Enfim. Sim, então a gente tem aqui, ó, esses 4 primeiros planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. São os planetas considerados terrestres, né? Os planetas que são constituídos principalmente por minerais, material rochoso, materiais pesados. E esses 4 últimos planetas aqui, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, né? E Plutão a gente sabe que não é ainda considerado planeta, né? Saiu da classificação no ano 2006, salvo engano, a classificação. Mas eles são considerados planetas gasosos, que são constituídos por gases, né? E são os maiores também, né? Em tamanho. Então, em proximidade com o Sol, com a nossa estrela que ilumina nosso sistema solar, então a Terra seria o terceiro planeta em proximidade com o Sol, com a nossa estrela. Eu perguntei na última aula quantos movimentos da Terra existem. Quantos movimentos a Terra realiza de forma assim simultânea? 14 movimentos. A Terra não realiza só 2. Mas é claro que aqueles movimentos que exercem maior influência sobre a nossa vida são 2. E é por isso que desde quando vocês são pequenininhos até esse momento atual vocês estudaram esses 2, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. Professora, quais são os movimentos que mais caem no Enem? São quais? Além de rotação e translação? Nenhum outro. Até hoje eu nunca vi outra questão do Enem que abordasse outro movimento. Geralmente só aborda rotação e translação. Esses são os movimentos que mais caem. Inclusive, eu coloquei uma questão aqui que eu amo de... Oi. Essas questões são recentes, porque eu nunca vi questão sobre rotação e translação. Ah, pois tem. Tem sim. Eu acho que aqui eu peguei de 2014. Você não considera recente, 2014? Ah, sim, né? Pra mim é recente. Mas Tudo. Assim, eu me baseio no Enem com o Enem do ano passado, porque enquanto a gente Ixi, Maria! Nessa situação, vai ser naquela situação. Eu acredito assim. Hein? Pois quando você vai fazer prova de um concurso, você tem que estudar as provas anteriores daquela banca. Não, eu sei disso. Eu tô vendo as questões anteriores, mas eu quero dizer que eu não acho que o Enem não vai mudar muita coisa do que foi ano passado. Sim, do que foi ano passado. Ah, eu também acho. Concordo com o seu posicionamento. Por exemplo, focar em coisas que cobravam em 2015, era super importante chegar na prova. Pra que eu estudei? Geralmente, o Enem do ano passado mostrou pra gente que tá caindo mais questões decorebas, né? Tipo, questões mais objetivas. Então, eu também acho que a tendência é que continue dessa forma nesse ano. Enfim. Sim, então vamos lá. Então, os movimentos que mais interferem na nossa vida são 2, rotação e translação. Mas vou falar aqui de outros. Vamos falar de outros. Vamos lá. Vamos começar com rotação, depois translação, e aí a gente vai dando prosseguimento. Rotação, movimento de rotação. A Terra ela tem esse formatozinho aqui chamado geóide. A forma da Terra se chama geóide. Geóide por quê, professora? É um formato que os seus polos eles são achatados e a sua parte, o seu corpo, digamos assim, é ligeiramente esférico, né? A sua lateral é ligeiramente esférica. Mas é exatamente esse perfil aqui. E a Terra realiza esse movimento de rotação, ela está girando em torno do seu próprio eixo, de um eixo imaginário, que seria esse eixo. A Terra realiza esse movimento girando de oeste para leste. Para vocês, o que é leste-oeste? Leste é esse aqui, essa parte aqui? De vocês? A parte direita. Leste é a mão direita. De vocês, aí, esse lado aqui. No caso, beleza, pronto. A Terra está girando de oeste para leste o tempo inteiro, ó. Para mim, está girando assim, ó. De oeste para leste o tempo inteiro. Professora, então por que o dia surge no leste? E o que é que faz com que esse movimento de rotação, quais são as consequências desse movimento de rotação? O que é que ele provoca para a gente? Por que ele é tão importante? Se fala tanto dele?
da rotação, Ana Beatriz? Sim. Por que ele é tão importante? Ele era os dias e as noites, no caso. Ele forma os dias e as noites. Por que que o movimento de rotação forma os dias e as noites? Porque a Terra vai girando e, a partir disso, o ângulo dela vai mudando em relação ao Sol e à Lua. Certo. A Terra está dando uma volta em torno do seu próprio eixo de inclinação, não é isso? De oeste para leste. Aqui tá. Imagine que essa mão direita aqui minha é o Sol, certo? Estou aqui com um globozinho, globo terrestre. Então, a Terra está girando de oeste para leste. Sempre uma parte aqui da Terra vai estar sendo iluminada. A parte que estiver sendo iluminada pelo Sol vai ser dia. E a outra parte que não estiver sendo iluminada vai ser o quê? Noite. Então, o que faz com que existam dias e noites é o movimento de rotação, que é a volta que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Beleza? Que é inclinado, 23,27 minutos. Certo? Então, o movimento de rotação ocasiona o quê? Como consequência, o fenômeno do dia e da noite. Professora, então, o que é que faz com que existam horários diferentes no globo? Os fusos horários. É esse movimento aqui que forma os fusos horários? Ou é outro movimento da Terra? O que é que faz com que aqui em Caicó agora seja 2h54 e lá no Japão, da tarde, do dia 19 de maio de 2020, e lá no Japão agora sejam 2h54 da manhã do dia 20 de maio de 2020. Né? São 12 horas de diferença. O que é que faz com que esses horários diferentes em torno do planeta existam? Alguém sabe? Né? Ninguém arrisca? Oi, som, oi. Se o movimento de rotação ele provoca os dias e as noites, tipo, vai ter um lado da Terra que sempre vai estar sendo iluminado e outro não, então repare que o movimento de rotação, a cada 15 graus que a Terra girar em torno do seu próprio eixo, a gente vai ter uma hora do nosso dia. A circunferência completa do globo não é 360 graus, tipo, quando a Terra der uma volta completa em torno do seu próprio eixo, vai ser uma volta, essa volta vai ter 360 graus, não é isso? 360 graus? Uma volta completa na circunferência. Esses 360 graus aqui vão acontecer em quanto tempo? Em quanto tempo a Terra dá uma volta em torno do seu próprio eixo, nesse movimento de rotação? 23 horas e 59 minutos e 56 minutos. Isso. Ela dá uma volta em torno do seu próprio eixo em 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos, que seria o nosso dia sideral. E a gente arredonda isso aí para 24 horas, que a gente chama de dia solar. O nosso dia solar é o dia de 24 horas. Mas o movimento de rotação ele é responsável por formar os dias e as noites. Mas pare e pense comigo. Se a Terra realiza esse movimento de 360 graus, uma volta em torno do seu próprio eixo, em 24 horas, então divida aí 360 por 24 horas. Vai dar quanto? 300... Não vai dar 15, não? Vai dar 15 graus, no caso. Então, ó, a cada uma hora do nosso dia, a Terra gira 15 graus de oeste para leste. Então, nesse exato momento, a Terra está girando. Então, a rotação forma os dias, as noites e as horas, né? E as horas, e os fusos horários. Exatamente. O que faz com que agora seja tal hora, em outro local seja tal hora, diferente, que pode ser até em outro dia já, ou até no dia anterior, são esse movimento de rotação terrestre. Tipo, alguém aqui já leu O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry? O Pequeno Príncipe, aquele livrinho muito interessante. Já, Ana Beatriz. Já. O Pequeno Príncipe, ele fala do movimento de rotação, não fala? Tipo, ele tá no planeta dele, aí ele diz que consegue visualizar o pôr do sol várias vezes. Não é? Aí ele diz, basta eu ir à França em não sei quantos minutos que eu consigo ver o pôr do sol de novo. O que é que faz com que ele veja o pôr do sol várias vezes? Possivelmente no planeta dele, o movimento de rotação dure um tempo pequeno e aí ele consegue ficar vendo o pôr do sol várias vezes. Tipo, o movimento de rotação tem um intervalo de tempo pequeno, então ele consegue ver o dia nascendo várias vezes. Deu para entender? Deu, não deu? Deu, não deu? Deu sim. Pronto. Então, quem quiser ler esse livro, a questão que eu trouxe para vocês de 2014, se não me engano, é 2014, ela é sobre esse livro. O Enem adora pegar esses livros assim, bem famosinhos, para tirar uma questão. E esse livro é muito bom, muito bom, muito bom. Ah, o sonho é pra ler O Pequeno Príncipe. E você o quê?
Sou doida pra ler o Pequeno Não Príncipe. leu ainda? Pois eu acho que tem na internet. Ainda Tem não. disponível para ler? Eu acho que tem PDF. É um livro bem antigo. Sim, depois pronto. Movimento de rotação. Ele tem como consequência, principalmente, formação de dias e noites. Repare que nessa imagem aqui está representando bem isso. Ó. Sempre uma parte da Terra, né, do planeta Terra, vai estar sendo iluminada pelo Sol e outra parte vai estar escura, porque não vai estar sendo iluminada. Professora, por que isso acontece? Olha o formato da Terra. Ela tem um formato esférico, né, ligeiramente esférico. Então, não tem como iluminar todo o planeta a todo instante, né? De forma 100%. Então, sempre uma parte do globo não vai estar sendo iluminada. E quando não estiver sendo iluminada, aquela parte ali vai ser noite. Enquanto a parte que estiver sendo iluminada pelo sol vai ser dia. Então, a gente vai ter a constituição dos dias e das noites, nesse movimento que é de rotação terrestre, que é essa volta que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo de rotação. Consequentemente, também forma esses horários diferentes em torno do planeta. Então vamos. Ana Beatriz, Oi. o que é essas cores? Essas cores aqui, acredito Sim. que tem a ver com a temperatura. Eu peguei esse GIF na internet, mas ou tem a ver com a temperatura. Não, peraí. Já sei. Tem a ver com a altitude. Altitude. Olha aqui, o hemisfério sul, olha aqui o Cordilheiro dos Andes, o Himalaia, aqui a região do Atlas. Montanhas rochosas nos Estados Unidos. Tá vendo aqui, ó, América? A África, aqui em cima tem uma montanha. É altitude. Eu nem tinha parado para refletir, não. Só peguei o GIF para vocês verem essa questão do formato da Terra e do movimento de rotação. Isso é bom você ter perguntado. Mas deu para entender, né? Olha, essas partes aí escuras, quanto mais escuro, maior altitude. Né? E quanto mais baixo, a cor aí tá mais clarinha. Mais próximo aí do azul, do branco. Do branco é o 0, né? 0 metros. Vamos passando. O eixo de rotação da Terra é inclinado 23,5 graus. Lembrando que pode variar com o tempo, né? O eixo de inclinação ele fica variando um pouquinho. 23,5, 23,27, fica variando. O que é que isso provoca? Esse eixo de inclinação da Terra inclinado? Pode provocar o quê? A Terra não é iluminada 100%. As estações do ano? Primeira parte da explicação de estações do ano. Mas para existir estações do ano, além do eixo ser inclinado, né, tem que existir outra coisa. Tem um outro movimento aí que junta com esse eixo de inclinação que faz com que existam as estações. A translação, exatamente. Ó, observe isso aqui. Se a Terra girasse em torno do Sol, com seu eixo exatamente na direção perpendicular ao plano de sua órbita, não haveria estações do ano. Não haveria. Pois a luz solar atingiria igualmente os dois hemisférios terrestres em qualquer época do ano. Olha, imagine aqui, esse cenário aqui, onde a Terra ela não seria inclinada. Então, tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul receberiam a mesma quantidade de raios solares. Não existiria essa diferença entre uma estação e outra do ano. Por quê? Porque Ana Beatriz, quanto é mesmo o ângulo de inclinação? 23. No livro de vocês tem 23,27 minutos. Né? Mas aqui eu trouxe uma outra explicação, uma explicação científica, que diz que é 23 graus,5. Mas fica variando, sabe? É em torno de 23,5, 23,27. Certo. Beleza? Pronto. Estando o eixo de rotação inclinado em relação ao plano orbital, igual está aqui, ó, nessa imagem representando, um dos hemisférios terrestres receberá mais diretamente a luz do Sol do que o outro. Aí, olhe para aqui. Qual dos dois hemisférios seria o hemisfério norte ou o hemisfério sul que estaria vivenciando o verão? Nesse esquema que eu botei aqui. Seria o hemisfério norte ou o hemisfério sul? Olhe para o sol. Olhe para a iluminação. Aponta aí de novo. O sul Ó. que está sendo mais iluminado, não? O sul está sendo mais iluminado, não tá? Ó. Olha aqui, ó. Tá vendo que os raios solares estão chegando de forma perpendicular nessa região do hemisfério sul, no Trópico de Capricórnio, né? Toda essa parte sul aqui. Então, esse hemisfério sul, durante esse período aí, estaria vivenciando o verão, enquanto o hemisfério norte estaria vivenciando a estação oposta. Sempre no hemisfério oposto vai estar a estação oposta. Então, ó, se o hemisfério sul está aqui no verão, o hemisfério norte vai estar no quê? No Inverno. inverno. Quando começar no hemisfério sul, outono, no hemisfério norte começa o quê? Primavera. Primavera. É sempre o oposto, diga. Eu não entendi.
Não entendeu? Certo. Não. Como você ainda Pare e explicou? pense, olhe para essa imagem, para esse esquema aqui. Você está vendo o Sol, está vendo que a Terra está iluminada, né? Está até cortando aqui, ó, o raio de iluminação da Terra. Aí repare, a Terra é inclinada. Por ela ser inclinada, faz com que geralmente um hemisfério ele receba mais luminosidade do Sol do que outro, em determinado período do ano. Essa linha é a linha do Equador? Tá, essa linha aqui, ó, é do Equador. Essa linha que você está vendo aqui, ó, é a do Sol. É até onde vai a luminosidade no planeta Terra. Desse lado Então, aqui. eu pego esse negócio que tem o negócio do Sol aqui, que no caso Tá vendo do iluminando Sol? a parte do sul. Então, só por isso eu identifico que ela tá no verão. No sul. Exatamente. Repare a luminosidade, tá vendo? Ó? Tá vendo que o hemisfério sul tá mais luminoso do que o hemisfério norte? Então, indica que nesse período X, Y, Z aqui, tá acontecendo o verão, né? Tá numa estação do verão no hemisfério sul, enquanto o hemisfério norte tá menos iluminado. Então, ele tá numa estação oposta, que é o inverno. Vamos falar já um pouquinho sobre solstício e equinócio, certo? Que são os dias que começam as estações do ano. Solstício, verão, inverno, equinócio, noites iguais, primavera, outono. Aqui foi só um exemplo, para você já começar a se ligar aí nas estações. O ângulo entre o eixo de rotação da Terra e da normal ao plano da sua órbita, obliquidade, oscila entre 22,1, que é onde ele estava me perguntando, e 24,5 graus, em um ciclo de 41 mil anos. Hoje é de 23,44 graus. Significa dizer o seguinte, significa dizer que a cada 41 mil anos, o eixo de inclinação terrestre, ele pode variar entre 22,1 graus e 22,5 graus, e 24,5 graus. Tá vendo? Existe uma variação. Mas é claro que tipo, não é uma variação drástica, e vai mudar drasticamente o eixo de inclinação terrestre. Não, não é uma variação drástica, não. Mas é em torno disso aqui, a cada 41 mil anos. Coisa assim, imperceptível para a gente não consegue perceber, né? A gente morre muito tempo antes disso. Deu para se ligar no movimento de rotação, agora vamos para a translação. Translação. Repare que a Terra, ela realiza, eu falei do movimento de rotação, que é a volta em torno do seu próprio eixo, forma os dias e as noites e os horários diferentes em torno do planeta. Agora a gente vai falar da volta que a Terra realiza em torno do Sol. O Sol é o nosso astro que ilumina nosso sistema solar. Inclusive, se não existisse o Sol, a figura do Sol, a gente não enxergaria a Lua, por exemplo. Oi. Então, enquanto a Terra está rodando em torno de si mesma, ela também está rodando em torno do Sol. Exatamente. Enquanto ela está fazendo isso, ela também está fazendo o movimento de precessão dos equinócios, ela está fazendo o movimento de nutação, o apex e todos os outros. Ela realiza 14 movimentos simultâneos, sendo que uns são mais lentos do que outros. Uns têm mais impacto na nossa vida do que outros. Oi, quem está falando agora? Stephanie? Sou eu ainda. Você vai explicar o eclipse, porque eu ainda não entendi. Sim, vou. Tá nessa aula aí, tá nessa parte. Eclipse é quando os três astros estão alinhados, né? Sol, Lua e Terra, ou Sol, Terra e Lua. Aí formam um eclipse. Eu só consegui aprender num assunto de física lá, que eu até esqueci o nome, mas eu aprendi todos. Os dois, não, né? Lá em física mesmo, não consegui entender. Ixi, Maria. Pois bora. Tem uma imagenzinha para explicar isso. Eu não sou boa em física, tá bom? Você não é boa em física, mulher? Não, Deus me livre. Eu aprendi uma coisa ontem. Dela, ela é boa em física sim, Maria Clara é boa em tudo. Eu aprendi uma coisa ontem que me fez pensar muito sobre algo que eu me cobro. Nós temos um mindset. Nós temos convicções, que pode ser chamado de mindsets. Aí, às vezes, nós temos convicções que são fixas e que a gente fica meio que dizendo que não vai mudar. Que a gente já tem como certo. Tipo, eu sou ruim em matemática, então eu já criei isso em mim e eu vou morrer achando que eu sou ruim em matemática. Eu nem tento lutar para mudar isso. Comodismo, isso. Mas é chamado isso na psicologia de mindset fixo. Aí tem pessoas que têm mindset fixo em algumas coisas e mindset de crescimento. Tipo, você tem na cabeça que você não entende aquilo ali, mas você vai estudar, você vai tentar ver diferentes formas, estratégias de entender aquele conteúdo. Mas aí tem gente que já diz, não, eu não vou entender isso aqui, então já era, desistir dessa aula, desistir da disciplina. Aí é quando você tem fixo na sua cabeça já que você não é capaz. Aí a gente precisa trabalhar isso. Trabalhar o nosso psicológico. Mas eu tô tentando. Em física eu tô tentando. É complicado. É igual a redação. Pra mim também é um pouco complicado, mas eu tô tentando. Aí vai melhorando. Amém, irmãos.
É. E muito. E outra coisa que eu percebo de vocês é que vocês estão um pouco agoniados e estão querendo resposta muito rápida. É como se vocês estivessem estudando muito, mas quisessem resposta em um curto prazo. E não é assim. A aprendizagem não é assim. Geralmente a resposta ela vem a longo prazo. Então você vai estudando uma coisa agora que vai se interligar com outra coisa, que vai se interligar com outro conhecimento. E no geral, né, no final daquele bimestre, daquela unidade, você vai ter um conhecimento mais ampliado. Então não adianta querer resposta de forma rápida. Eu vou, sei lá, ser maravilhosa nisso aqui de forma rápida. Não vai acontecer assim de forma rápida, não. Depende muito de cada pessoa e mais período que a gente está vivendo, né? Então, vamos lá. Não se cobrem muito. Não se cobrem, porque isso acaba com o nosso Ana psicológico. Beatriz, Oi. mas como é que uma pessoa vai aprender um negócio se ela não aprendeu na outra matéria? Que nem vetores em física, que envolve cosseno, seno, sei lá. Eu não aprendo, porque eu não aprendi em matemática, eu vou aprender em física. Sabe o quê? Você vai fazer, sabe o quê? Você vai tentar duas coisas. Três coisas, na verdade. Três coisas. Você vai tentar assistir uma videoaula ou ler o conteúdo para ver se você consegue entender alguma coisa. Opção 1, não entendi nem a videoaula nem o que eu li. Opção 2, vai tentar perguntar ao professor no privado de física, para ele explicar. Não entendeu com o professor de física. Vai perturbar lá seu professor de matemática. Você tem 2, né? Procura os 2 para lhe explicar. Sabe o que é que vocês não podem fazer? É colocar na cabeça que vocês não vão entender uma coisa. Não coloque. É como eu estou dizendo, se você colocar, você realmente vai programar seu cérebro para não compreender aquilo ali e pronto. Aí vai dar um game over para você. Você não vai compreender o que vem depois, nem o que vem depois. E aí vai se tornar um problema gigantesco. Você tem que parar e dizer para você mesmo, peraí, eu sou capaz, mas eu sou mais lento do que o meu coleguinha. Porque às vezes nós somos um pouco mais lentos em certas disciplinas do que em outras. Então, eu tenho que respeitar meu tempo. Meu tempo é diferente do de Maria Clara, meu tempo é diferente do de Annelise, meu tempo é diferente do de, sei lá, Letícia Lopes. Meu tempo é diferente. Meu tempo é diferente nisso, mas meu tempo é diferente em outra disciplina, que eu já sou assim, mais rápida, consigo pegar mais. Enfim, são N situações, mas uma coisa que vocês não podem fazer é se cobrar. Jamais. Não se cobre. E mais no período desse que a gente está vivendo, que está complicado para todo mundo. E vamos para a translação. Repare que a Terra realiza um movimento aqui em torno do Sol, numa órbita que a gente chama de elíptica. Sabe esse formatozinho assim, ó? Peraí que eu vou desenhar. Tá aí já, mas eu vou desenhar. Esse formato meu deitado, ó, tá vendo isso aqui? Esse formato aqui é chamado de elíptico. É um formato elíptico. A Terra, ela nesse movimento, nessa volta que ela realiza em torno do Sol, ela realiza num formato, numa órbita elíptica. E por ser elíptica a órbita, vai ter um momento que a Terra vai estar mais próximo do Sol e vai ter um momento que a Terra vai estar mais distante do Sol, que a gente vai chamar de afélio e periélio. Já estudaram isso? Afélio e periélio, que é quando a Terra está mais distante ou mais próximo do Sol. Bem física, né? Isso, pronto. Então, vamos lá. A Terra realiza um movimento chamado translação, que é uma volta inteira, completa ao redor do Sol, em torno do Sol. Esse movimento, ele dura 365 dias, 5 horas, 48 minutos, aproximadamente, que a gente arredonda para 365 dias, que corresponde ao nosso dia civil. Que dia, Ana Beatriz? Nosso ano civil. O ano civil seria esse ano de 365 dias. E o ano sideral seria esse ano que corresponde à translação realmente fiel, que é 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Professor, então, por que a gente arredonda para 365 dias? Porque aí fica mais fácil, porque com essas 5 horas e 48 minutos que sobra cada ano, você soma aí 4 anos seguidos. Vai dar o quê? Mais um dia. Então, a cada 4 anos, a gente vai aumentar um dia, né, no próximo ano aí. Então, vai ser o quê? Um ano bissexto. Naquele ano vai ser um ano de 366 dias. Não é isso? Então, naquele ano a gente vai ter o 29 de fevereiro. Toda vez que você vê, olha, esse ano 2020 é um ano bissexto. Como é que eu sei? Porque tem um 29 de fevereiro. Né? É um ano de 366 dias. E por que, professor, existe um ano bissexto? Porque a Terra realiza um movimento em torno do Sol que não dura apenas 365 dias. Ele tem umas horas a mais. Ele tem 5 horas e 48 minutos. E a gente pega esses 5 horas e 48 minutos, arredonda, pega isso aí, soma 4 anos seguidos e forma um ano bissexto. Mais um ano. Beleza? Professora, o movimento de translação. Ele Ana Beatriz,
Oi. E se alguém completando no dia 29, no ano bissexto, meu Deus, coitada da pessoa. Eu tive essa curiosidade já. Aí eu fui pesquisar como é que as Eu pessoas... tenho um vizinho que faz aniversário nessa data. Aí parece que Coitado. ele comemora quando? Na internet eu vi que o povo comemora ou um dia antes ou um dia depois. Um dia antes, meu microfone estava desligado. Eu sempre esqueço de ligar. Um dia antes aí ele comemora? Pois É um dia antes. Mas deve ser estranho esse... Às vezes eles aceleram até o parto para você nascer um dia antes, um dia 28 no caso. E é? Se fosse ela, dá para fazer isso. Sim, depois vamos lá. O movimento de translação é essa volta que a Terra dá em torno do Sol, numa órbita aí eclíptica. Porque se é eclíptica, então vai ter um momento que a Terra vai estar mais próxima, que a gente vai chamar de periélio, e um momento que a Terra vai estar mais distante, mais afastada, que a gente vai chamar de afélio. Afélio de afastado. Periélio de próximo. Eu sempre ligo isso na minha cabeça, que eu não esqueço. É um macete para mim. Periélio, o momento que a Terra vai estar mais próximo do Sol, no movimento de translação. P de próximo. E afélio, movimento de translação, no movimento de translação, afélio, movimento, o momento em que a Terra vai estar mais afastada, afélio, afastamento do Sol, vai estar mais afastada. Professora, quando a Terra está mais próxima do Sol ou está mais distante do Sol, isso pode provocar, tipo, uma maior ou menor velocidade de translação? Pode. Espera aí que eu vou falar sobre isso. O que é que o movimento de translação ele pode ocasionar? Vamos lá, o movimento elíptico, já mostrei. Sim, outra coisa. Esse movimento de translação ele também pode ser chamado de revolução da Terra. Revolução, porque é um movimento de revolução, chamado de revolução também. Translação ou revolução da Terra. Aí eu coloquei aqui, ano civil. Oi. Esse nome também pode ter a ver com as antigas teorias filosóficas, também religiosas, que o Sol girava em torno da Terra? Esse nome é revolução? Sim. Vixe, eu não sei a raiz histórica, se tem a ver com isso. Tô por fora. Mas você já viu alguma coisa do tipo ou não? Não, eu só associei. Sim, só associou. Não sei. Eu acredito que não. Mas não vou dizer 100%, né? Assim, ano civil, ano sideral. Seria o ano civil, ano sideral. Ano civil seria o ano o quê? De 365 dias. Todo ano, né? A gente tem 365 dias. Mas a cada 4 anos a gente tem o ano bissexto. O ano formado por 366. Aí o ano sideral seria o quê, professora? O ano sideral é justamente os 365 dias, 5 horas e 48 minutos, que corresponde ao nosso movimento de translação mesmo. A gente chama isso de ano sideral, e o nosso ano que a gente tira esses 5 horas e 48 minutos, a gente chama de ano civil. Ano de 365 dias. Deu para entender a diferença dos dois? Sideral seria o mais correto, né? Mas a gente desconsidera os 5 horas e 48 minutos. Pronto, posso passar? Pode. O planeta descreve essa órbita de 930 milhões de quilômetros com uma velocidade média de 107 mil quilômetros por hora. Afélio e periélio. Aí olhe para essa imagem. A gente percebe aqui que a Terra ela tem um momento que está mais próximo, periélio, próximo, peri próximo, e tem um momento que ela está mais distante. Afélio, A de afastamento. E aí, o que é que isso pode provocar, professora? Quer dizer o seguinte, que quando a Terra estiver mais próxima do Sol, o movimento de translação, a velocidade da translação, ela aumenta um pouco, por estar mais próximo do Sol. E quando a Terra está mais afastada do Sol, quanto mais afastada do Sol, o afélio, o que é que pode acontecer com o movimento de translação, professora? Vai haver uma diminuição da velocidade de translação. Então, esse movimento de translação vai ser um pouquinho mais lento do que o normal, quando ela estiver no ponto mais afastado, mais distante do Sol, no afélio. E quando estiver mais próximo do periélio, vai ter um aumentozinho da velocidade do movimento de translação, certo? Por estar mais próximo. Essa questão de proximidade e distância afeta no movimento, na velocidade do movimento de translação. Já falei isso, já falei. Aí olha isso aqui. No afélio, quando é que vai acontecer o afélio? O momento em que a Terra vai estar mais afastada do Sol, né, vai ser o momento aí de 4 de julho de cada ano. 4 de julho, a gente tá bem pertinho já, né, desse 4 de julho aí.
4 de julho vai ser o dia que a Terra vai estar mais afastada do Sol. E no dia 4 de janeiro vai ser o dia em que a Terra vai estar mais próxima do Sol, que vai ser o nosso periélio. Aí olha aqui o que é próximo e o que é distante. A Afélio seria 152,1 milhões de quilômetros do Sol e o periélio 147,1 milhões de quilômetros. Não é uma coisa assim, não é uma diferença assim muito drástica, né? Do Afélio para o periélio. Aí, professor... Oi. Tipo, tem alguma diferença na temperatura da Terra? Na temperatura da Terra? Passa ali no periélio. Eu acho que tem a ver, eu acho que tem. Eu acho que tem a ver com aqueles ventos solares que se tornam mais intensos nesse período, porque está mais próximo. Mas não tem uma resposta precisa para você, não. Eu não. Mas isso é uma pergunta boa para se pesquisar. Se no periélio afeta a nossa temperatura. Porque eu acredito que por mais que esteja mais próximo, não é uma distância assim tão próxima, né? Porque tipo 152,1 milhões de quilômetros para 147,1 milhões de quilômetros, não é uma coisa assim que mude drasticamente a temperatura, não. Mas eu vou ver. E como a atmosfera, a nossa atmosfera, ela regula a temperatura do planeta, faz com que exista uma temperatura média no planeta, então eu acho que não tem essa diferença drástica, não. Mas eu vou procurar para lhe responder. Essa é uma questão de física, não é geografia propriamente dita, não. Mas vamos lá, é uma questão boa. Perigeu e apogeu. O que é isso aqui? Professora, a Terra, ela tem o seu satélite natural, que é a Lua, né? No caso, a gente só visualiza a Lua por causa de quê? A Lua é um corpo, é um astro celeste que tem luz própria? Não, tem luz secundária. A gente só consegue visualizar... Oi. Por que é um satélite natural? Porque ele se formou de modo natural. Existem satélites naturais e satélites artificiais. No caso, esses satélites artificiais que orbitam a Terra para registrar informações, né, para mandar informações para a Terra, tipo imagens, né, do sensoramento remoto. Esses satélites são construídos pelo homem, são chamados de satélites artificiais, que o homem põe em órbita. No caso, o GPS, ele funciona como? Ele funciona através das informações que satélites artificiais que orbitam a Terra... Aí os naturais são... Você falou satélite, aí tipo, eu já relaciono como se a Lua mandasse alguma informação, mas isso tem nada a ver, né? Ela influencia a nossa vida. Vamos falar sobre maré alta, maré baixa. O satélite não é uma coisa que manda informações? E a Lua não manda informações pra gente, de certa forma? Sendo que a gente precisa estudá-la. Precisa estudá-la. Mas sim, é considerado um satélite natural.